A gente cresce ouvindo a frase família em primeiro lugar. Então, a gente já nasce com um senso de obrigação, como se a gente já estivesse devendo. A gente nasceu para fazer alguma coisa, a gente precisa retribuir aquilo que a nossa família faz pela gente. E aí a gente vai juntando cada vez mais família, cada vez mais gente, e isso vira uma troca, né? Cada um contribui com um pouco e daqui a pouco você tá tão envolvido nisso e a sua independência é comprometida. E você pode falar, mas eu fui o único da minha família que estudei, que consegui ter melhores oportunidades, então eu preciso ajudar eles, eu não tenho escolha. Mas quem sabe essa escolha que você está fazendo não está atrapalhando a sua independência e venha na verdade de uma culpa. Você ter ascendido socialmente e a sua família não. Por muito tempo na minha cabeça, ajudar os meus pais financeiramente, emocionalmente, era o certo a se fazer. Eu queria aliviar o sofrimento deles a qualquer custo. Eles que já passaram por tantas dificuldades na vida, né? O que eu pudesse fazer para aliviar o sofrimento deles, eu faria. Mas, na verdade, eu estava subestimando o potencial deles e eu estava sendo muito prepotente em achar que só eu podia salvá-los. E como isso impactou a minha vida? Bom, todas as decisões que eu tinha que tomar, eu colocava na conta essa coisa de eu tenho que ajudar minha família. Então, fosse para trocar de emprego, mudar de país, aproveitar uma oportunidade nova, eu ficava pensando, meu Deus, se der errado, não pode dar errado, porque senão eu vou deixar a minha família na mão. E talvez você esteja passando por isso e talvez se sentindo culpado, mas como eu já passei por isso, eu acho que eu tenho algumas coisas para falar para você. Como emergente, eu sempre quis ser financeiramente independente. Emergente é a palavra que eu uso para descrever uma pessoa que, através da educação e de oportunidades, conseguiu ascender socialmente. Eu sou essa pessoa. E principalmente sendo gay, eu falava assim, cara, eu preciso ter a minha independência financeira porque aconteça o que aconteça, eu vou conseguir me sustentar, eu vou conseguir me bancar. E vindo de uma família pobre, tinha também a questão que eu não queria dar trabalho para os meus pais. Se eu não conseguisse ajudar em casa, pelo menos que eu não precisasse dar trabalho, que eles não precisassem se preocupar comigo. E eu lutei bastante tempo pela minha independência. Com 17 anos eu já era estagiário e o meu primeiro salário já era maior que o salário do meu pai, que era faxineiro de um prédio na época. Então eu tava no corre desde cedo, né? Eu sempre quis morar sozinho. Acima disso, eu ainda morava na Brasilândia, numa periferia lá em Taipas, que era longe de tudo. Eu levava pelo menos 2 horas para chegar em qualquer lugar. E com 18 anos, estagiando, sendo efetivado ali, eu tinha uma grana que daria para me sustentar e eu morar sozinho, claro, dividindo casa, apartamento, mas ir para algum lugar mais perto do centro, melhorar a minha mobilidade urbana, esse tipo de coisa. E por mais que eu quisesse independência, eu não falava isso. Eu falava que queria sair de casa por conta da distância. Mas a distância também tem outros modos de resolver, né? Então, o que eu fiz? Sair de casa? Não. Decidi comprar um carro. Então, com 18 anos, eu comprei o meu Polinho, super bonitinho, porque o que eu pensei? Eu pensei, se eu tiver um carro, não vai ser só para mim, vai ser para minha família. Então, a minha família inteira vai aproveitar. Mas, gente, eu odiava carro. Para vocês terem uma noção, o carro ficou 1 mês na garagem porque eu não tinha coragem de dirigir. E quando eu comecei a dirigir, eu odiava a experiência de ficar parado no trânsito. E, na verdade, o que eu sempre quis foi moto. Eu sonhava com uma moto, mas a minha mãe achava muito perigoso. Na época eu tinha 18 anos também, então eu ouvi ela, acabei não comprando uma moto. Mas comprei um carro e aí não era o que eu queria. E aqui eu já tenho um conselho para te dar. Será que você está fazendo escolhas de coisas que você quer ou de coisas que você acha que você tem a obrigação de fazer? Porque tudo na nossa vida, gente, é escolha. Não fazer nada a respeito da sua independência também é uma escolha. Então eu já quero que você pense sobre isso. Eu fiquei alguns anos com esse carro que eu não necessariamente queria, mas estava ali porque era bom para a família, até que eu decidi vender porque eu fui para Nova Zelândia estudar inglês. E aí estudei, foi muito legal. Durante esse período não parei de ajudar a minha família. E você pode agora até estar pensando, nossa, esse filho é muito dedicado, como ele ajuda a família mesmo estando longe. Mas eu quero que você pare com isso agora, porque é exatamente esse pensamento que faz a gente continuar. Esse pensamento do que vão pensar de nós.
Então, sempre que a gente ouve esse tipo de história, de como é um filho dedicado, como ajuda a família, a gente pensa que é um sacrifício muito bom, mas é um sacrifício. A gente não sabe se a pessoa está fazendo aquilo por obrigação, por culpa, se ela tem condições de fazer. Então, outra coisa que eu quero falar para você é para se livrar desse pensamento católico, patriarcal, de que essa benevolência e essa devoção pela família é uma coisa que vai nos elevar, porque na verdade não eleva, muitas vezes só prejudica a gente. Eu voltei da Nova Zelândia e fui morar onde? Na periferia. E aí procurei emprego, consegui um emprego bom, agora até estava com melhores oportunidades, já que eu tinha viajado, estudado fora, falava inglês, consegui um emprego bom. Poderia mais uma vez ter saído de casa, saído da periferia e ir morar sozinho. Foi o que eu fiz? Não, não foi o que eu fiz. Fiz umas contas e aí eu convenci o meu pai que a gente conseguiria pagar um aluguel num bairro melhor. Ele já tinha sido promovido a zelador na época, e aí eu fiz que convenci. O meu pai era muito contra a ideia de aluguel, porque a gente não pagava aluguel na época, porque a gente vivia numa casa no quintal da minha avó, né? Mas eu não queria morar ali, por vários motivos. E mais uma vez a gente tem a história de eu quero fazer uma coisa, mas faço uma coisa completamente diferente, porque eu tenho essa necessidade de ajudar a minha família. Mas a minha família estava bem no mundo deles ali. Eu que queria impor as coisas que eu queria, que era sair da periferia, morar num lugar melhor, mais perto, eu que queria isso para eles. Eles não pediram isso para mim, mas eu senti essa obrigação de salvar. E é uma prepotência que a gente tem, né? Que a gente acha que a gente vai salvar a nossa família. Será que você não está sendo arrogante demais de querer uma coisa para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família, que você nem sabe se eles querem? E você achar que só você está certo, que o seu jeito de viver e de ver a vida é o jeito certo e você quer impor isso para eles. Eu fazia muito isso. Tem uma coisa muito perigosa também que acontece, que é quando você, por ter essa justificativa de ter que ajudar a sua família, você não corre atrás dos seus sonhos. Então você usa isso como desculpa para ficar paralisado. Porque afinal é uma desculpa muito boa. É uma zona de conforto, é um lugar confortável que você fala, que pena que eu não posso ir atrás daquilo que eu quero porque eu tenho que ajudar minha família. Que pena que eu não posso mudar de casa com a minha esposa, meu namorado, não posso comprar aquilo que eu quero porque eu tenho parte dessa renda destinada para minha família. Então assim, você deixa de viver os seus sonhos e fica confortável nessa situação desconfortável de ter que suprir ali por todo mundo, se esquecendo de você. Tudo piorou quando meu pai morreu de Covid. Como vocês podem imaginar, lá estava eu mais uma vez assumindo mais responsabilidades dentro de casa, e é óbvio que numa situação dessa você nem se questiona, né? Eu nem me questionei, mas eram muitas responsabilidades e um pouco de inversão de papéis. O que eu quero dizer com isso? Tinha uma inversão de papéis ali, né? Eu deixei de ser filho e passei a ser o provisor da casa. E uma coisa que eu quero falar para você é para prestar muita atenção em que papel que você está desempenhando dentro da sua casa. Se você é filho, você tem que desempenhar um papel de filho. E não importa, tá tudo bem você contribuir financeiramente, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Você faz a sua, cada um faz a sua e você continua sendo filho. E eu sentia que dentro dessa situação eu já estava perdendo o meu papel, né? Então presta atenção em que papel você está desempenhando. E depois de 2 anos, né, passado a fase mais difícil do luto, que a gente conseguiu se reorganizar, se reestruturar, eu continuava agindo no mesmo modo que eu sempre agi. Senti que a minha vida não estava andando para frente. E aí eu decidi dar um basta. Quando eu decidi sair de casa, eu era tão noiado que eu bolei um plano. Eu falei, eu vou comprar uma casa para minha mãe, vou comprar um apartamento para ela, vou deixar ela e os meus irmãos nessa casa. E aí eu vou pagando a parcela, enquanto isso eu alugo um outro espaço para mim e vou vivendo a minha vida, porque aí eu não deixo a minha mãe desamparada e eu vou finalmente conseguir o que eu tanto quero, que é a minha independência. Eu cheguei nesse ponto.
Foi aí que os meus amigos tiveram que fazer uma intervenção e falar: Kleber, comprar um apartamento não é qualquer coisa, é uma dívida de mais de 30 anos. Você não tem nem o seu apartamento. Como que você quer sair por aí dando um apartamento para sua mãe, para sua família morar, sendo que você não tem nem o seu? Foi quando eu caí em mim e vi que eu estava sendo muito extremo. Eu não precisava comprar um apartamento e deixar minha mãe morando para conseguir sair de casa, para conseguir a minha independência. Afinal, a minha mãe, uma mulher jovem, meu irmão já maior de idade, a minha irmã também já bem resolvida na vida, e eu achando que eu teria que salvá-los. Então eu desisti dessa ideia, obviamente, porque não fazia o mínimo de sentido, não era nem sustentável financeiramente falando. Então eu cheguei para minha família e falei: olha, tô saindo de casa, a gente precisa se organizar para devolver essa casa que a gente está hoje e cada um vai achar o seu rumo. Aquilo me doeu e me doeu tanto porque eu subestimava demais a minha família. Eu achava que eles não iam conseguir sem mim. Mas todos provaram o contrário. Eu achei um lugarzinho para mim, a minha mãe achou uma casa para ela, começou a trabalhar, o meu irmão se juntou com a namorada e foi morar junto, a minha irmã conseguiu uma baita bolsa numa escola particular muito boa de São Paulo e todos nós nos viramos. Só quando eu deixei eles irem foi que eles se desenvolveram. E eu tô aqui para dar esse recado para vocês e para contar essa história para vocês, porque talvez seja isso que tá faltando. Foi muito difícil, vocês viram aqui a minha história, eu querendo sair de casa, deixar de ajudar os meus pais financeiramente, ter a minha independência, mas durante muito tempo eu sentia muita culpa. E essa culpa me prendia e prendia eles também, porque acabava que ficava muito confortável ali. E só quando aconteceu esse desconforto foi quando eles também prosperaram. Essa é a minha mensagem para você. Não tente salvar a sua família, porque quem que você acha que é para achar que pode resolver os problemas deles por eles? Não subestime o que a sua família pode fazer. Talvez por você estar tão presente eles não consigam se desenvolver, que foi o meu caso. E lute para conquistar as suas coisas, porque quanto mais você tiver as suas coisas arrumadas, mais você vai conseguir ajudar a sua família, porque afinal você já organizou de um lado e não vai precisar ficar se desdobrando em muitos para ter o que você quer e ainda ajudar quem você ama. Um abraço e até a próxima!